queridas, sejam bem-vindas a mais uma aula do curso Experiência do Lar. Eu me chamo Ariane, sou casada há 17 anos com o Rafael e nós temos 2 filhos, o Davi, de 10 anos, e o João Pedro, de 2 anos e meio. E hoje eu estou muito feliz por estar aqui com você, por ter essa oportunidade de compartilhar mais um princípio desse curso maravilhoso que tem transformado vidas e famílias. Mas antes, vamos orar? Querido Deus, obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesse momento para compartilhar mais um princípio que tem gerado transformação na vida das mulheres, nos lares. E eu quero pedir nesse momento a Tua presença, Senhor, quero consagrar esse momento a Ti. Pedir que o Senhor venha estar conosco, venha falar aos nossos corações, que onde esse princípio chegar, onde essas verdades chegarem, elas gerem transformação na vida das mulheres, na vida das famílias. Em nome de Jesus, Pai, que haja uma revolução de revelação nos lares, para que a honra e glória do Seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, eu te peço, fica conosco. Guarda cada uma de nós, guarda os nossos lares, a nossa mente, o nosso coração em Ti. Em nome de Jesus, amém. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu quero lembrar com você o princípio que nós aprendemos na semana passada, o princípio do também. O princípio do também é definido por uma atitude de vida, onde você diz: eu vou fazer mais do que me é esperado, porque eu faço para o Senhor, e é dele que vem a minha recompensa. É um princípio que nos tira da nossa zona de conforto e nos faz olhar além e sermos sensíveis às necessidades alheias. Também nos motiva a ter disposição para fazer aquilo que é necessário para que a bênção seja alcançada. O seu objetivo é nos fazer compreender como as recompensas do Senhor podem ser recebidas e passadas através da aplicação de uma atitude bíblica, de fazer um pouquinho a mais, de fazer além. Esse é um princípio poderoso e antagonista à preguiça, e é mais um princípio a ser deixado como legado para as nossas famílias. Agora sim, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Página 58, capítulo 4, o princípio de usar o que você tem. Esse princípio foi baseado na parábola dos talentos, contada por Jesus e registrada em Mateus 25, do verso 14 ao 30. Nessa parábola, Jesus explicava como funciona o reino dos céus. Vamos assistir a uma representação dessa parábola. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo.
Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é uma parábola linda e cheia de ensinamentos. E eu já quero chamar a sua atenção para o que diz no verso 15. Vamos ler juntas. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Eu quero que você observe uma pequena demonstração comigo. Observe que os 3 copos foram cheios, respeitando a sua capacidade, assim como aqueles servos. O seu senhor conhecia a capacidade dos seus servos. No momento que ele fez a distribuição dos talentos, ele não estava valorizando um ou outro, ou menosprezando aquele que recebeu um talento, mas ele estava, sim, respeitando a capacidade dos seus servos. Para que vocês possam ter ideia do valor que foi distribuído, um talento era equivalente a 20 anos de salário de serviço. E foi esse valor que o Senhor distribuiu entre os seus servos. E ele esperava que, durante a sua ausência, os seus servos administrassem com sabedoria aquilo que lhe foi confiado. Na parábola que Jesus contou, aquele Senhor voltaria para que os seus servos pudessem fazer uma prestação de contas. E ele voltou. 2 dos seus servos haviam multiplicado o que receberam. Um recebeu 5 e entregou 10, outro recebeu 2 e entregou 4. Mas um, por medo, enterrou aquilo que recebeu. E quando o Senhor voltou, ele devolveu intacto o talento que o Senhor havia confiado a ele. Mas não era isso que o Senhor esperava dele. Aquele Senhor conhecia o seu servo e sabia que ele tinha capacidade para administrar um talento. Hoje nós percebemos claramente que Jesus contava essa parábola a respeito de si. Ele sabia que partiria e estava naquele momento ensinando, instruindo e desafiando os seus discípulos a usarem o que eles haviam recebido para a expansão do reino de Deus. Nós só fomos alcançados porque antes de nós, pessoas ministraram sobre o reino de Deus e então nossas vidas foram alcançadas. Jesus chamou a todos que o conheciam para usar o que eles tinham, para usar as suas experiências, usar aquilo que eles viram para propagar as boas novas de Cristo, para contar a sua história. Ele morreu, está vivo e voltará. O chamado ainda é o mesmo. Os discípulos hoje somos você e eu. Ele entregou talentos a todas nós e espera que nós usemos o que nós temos para propagar o reino de Deus aqui na terra. Talvez agora você se pergunte, mas que talentos eu tenho? O que eu tenho a oferecer? Acredite, você tem muitos talentos, a começar pelo seu testemunho. Compartilhe o que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor está fazendo na sua vida. O seu testemunho pode ajudar muitas pessoas. Além da sua história de vida, você pode ter habilidades, como por exemplo, uma habilidade musical. Se você toca um instrumento ou sabe cantar, você pode usar o seu dom, o seu talento para louvar ao Senhor. Na sua igreja, num encontro de oração. Se você tem um horário disponível na sua agenda, ou mesmo no final de semana, pode se colocar à disposição para servir na sua igreja local. O princípio de usar o que você tem abrange muitas áreas. Vai desde usar a sua vida até usar os seus próprios objetos. Por exemplo, se você tem uma casa, mesmo que pequena, você pode abençoar suas amigas e vizinhas, compartilhando princípios e valores, experiências, ensinos da parte de Deus. Um testemunho muito breve da minha própria casa sobre usar o que você tem.
Eu precisava de uma saboneteira para o meu banheiro. E não era algo urgente, mas era algo que eu precisava. Todas as vezes que eu entrava lá e olhava o sabonete na pia, eu pensava, preciso de uma saboneteira. E um dia uma das minhas xícaras quebrou e eu olhei para o pires e pensei, vou descartar, não vou ficar com um pires sem a xícara. E naquele mesmo momento o Espírito Santo falou comigo, você não precisa de uma saboneteira? Sim, usar o que você tem também pode ser aplicado nas coisas simples do dia a dia. Mas agora eu quero fazer um alerta. Tome cuidado com a comparação. A comparação mata a motivação do coração. Às vezes, podemos olhar para uma pessoa que tem uma casa maior, recursos a mais, ou até mesmo uma habilidade para comunicar melhor e pensar que o que nós temos não é suficiente, é muito pouco comparado ao outro. Não caia nessa mentira, não deixe esse veneno envenenar o seu coração. Cada uma de nós recebemos dons e talentos e o Senhor espera que nós usemos aquilo que nós temos para a edificação do reino de Deus. Lembre-se que a cada um Ele deu conforme a sua capacidade. Neste ensino existem 3 elementos que nós precisamos estudar a fundo. O primeiro é a fidelidade, a administração e a consequência. Os valores do reino de Deus não diz respeito ao que nós temos, mas em como nós usamos o que nós temos. O Senhor deseja que nós nos esforcemos para aproveitar ao máximo o que Ele nos ofereceu. O primeiro elemento que vamos estudar é a fidelidade. A fidelidade é determinada por uma atitude. Voltemos à história. Aquele servo infiel deixou de usar o que tinha. Perdeu a oportunidade de abençoar outras pessoas. E quando o Senhor voltou, ele culpou o Senhor pela sua falta de atitude, pela sua infelicidade. O reino de Deus não é socialista. Os planos do Senhor não consistem em tirar dos ricos e dar aos pobres. O Senhor tem muitos recursos, mas uma coisa é certa, Ele tira dos infiéis e dá para aquele que é fiel. Se até agora você não administrou com sabedoria o que tem, se arrependa. Não culpe as pessoas ou as circunstâncias. Se arrependa, peça perdão ao Senhor e comece agora. Seja grato e seja fiel ao que o Senhor depositou nas suas mãos. Ser fiel, ter um coração grato, maximiza o potencial dos nossos recursos. E agora eu quero que você reflita por um momento. Como você tem usado aquilo que o Senhor te deu? Você tem usado para o seu prazer próprio, para a satisfação da sua família? Ou você tem usado para expandir o reino de Deus sobre a terra? Uma outra pergunta. Quais têm sido os seus esforços para multiplicar o reino de Deus e gerar uma nova geração de apaixonados pelo Senhor dentro da sua casa? A Devi conta o exemplo do pai dela. O pai dela era tão grato por ter sido alcançado pelo Evangelho que assim que ele pôde, ele trocou o carro da família, que era um carro convencional, por um carro de 9 lugares. E usando o que ele tinha, que era um carro, ele aos domingos fazia várias viagens na vizinhança, pegando as crianças e levando para a escola dominical. Ele queria que elas também tivessem a oportunidade de encontrarem o amor de Cristo e de serem alcançadas pelas verdades do Evangelho. E anos depois, quando a Devi estava numa conferência, uma mulher se aproximou dela e compartilhou que ela era uma daquelas crianças que o pai da Devi levava para a escola dominical. E isso já foi maravilhoso, mas aquela mulher ainda continuou e disse, o meu filho hoje é um pastor que tem alcançado vários jovens. Ali estava o resultado do trabalho, do esforço que o pai da Devi fez, quando ela ainda era criança, de buscar aquelas crianças e levar para a igreja. Hoje ela pôde ver com seus próprios olhos o fruto do esforço do seu pai. Essa é uma atitude multiplicadora. Ele tinha um carro, mas ele queria fazer algo para o reino de Deus. O Senhor nos abençoa para que nós possamos abençoar. Existem muitas pessoas aí fora esperando para serem alcançadas pelo amor de Cristo. E o nosso lar é um recurso excelente para isso. O segundo elemento que nós vamos estudar é a administração. Administrar, em termos simples, significa cuidar com responsabilidade daquilo que se tem. Na história, o servo que enterrou o seu talento também o perdeu. O que o Senhor te confiou para administrar? Você tem uma família? Cuide da sua família. Você tem um lar? Cuide do seu lar. Mantenha a sua casa limpa e organizada.
Faça reparos quando houver necessidade. Pinte os muros, corte a grama, plante uma flor. Demonstre amor pelo que você tem. Boas administradoras não desperdiçam alimento. Por exemplo, se a sua família é pequena, prepare porções pequenas, porções que atendam a sua família sem que haja necessidade de descarte de alimento. Busque formas de aproveitar o que você tem nas mãos. Por exemplo, se no preparo das refeições da sua família você for usar legumes e vegetais, não descarte as aparas, talos e cascas. Com elas você pode fazer um caldo de legumes e usar futuramente num risoto ou numa sopa. Seja consciente. Boas administradoras também não desperdiçam tempo. Desperdiçar tempo é como enterrar a oportunidade de fazer algo novo. E o tempo não volta, não é mesmo? Cuidado com as distrações. Não perca tempo com aquilo que não é importante. O tempo passa muito rápido. Basta nós olharmos para os nossos filhos e nós vamos ver como o tempo voa. Então, quando você estiver presente, esteja presente. Seja produtiva. Boas administradoras também não desperdiçam dinheiro. Façam uma lista com objetivos financeiros para sua família, contendo necessidades e desejos. E não gaste dinheiro com coisas desnecessárias enquanto houverem itens importantes na sua lista. Boas administradoras economizam pensando a longo e curto prazo, pensando numa faculdade para um filho ou numas férias em família. Boas administradoras também economizam para doar, para ofertar, para abençoar financeiramente ações missionárias ou ministérios que acreditam ser importantes. Seja muito ou seja pouco, seja 5 talentos ou apenas 1. A nossa responsabilidade é administrar com sabedoria aquilo que o Senhor nos confiou. Seja você rica ou pobre, o princípio é o mesmo. Seja fiel com o que você tem. E por fim, o terceiro elemento que vamos estudar é a consequência. Voltamos à parábola. Os 3 servos, independente de suas atitudes, tiveram consequências. Os servos fiéis tiveram a sua recompensa. Vamos ler comigo? Mateus, capítulo 25, do 20 ao 23. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. É lindo isso. Observe que a consequência do servo que recebeu 5 talentos e multiplicou chegando a 10 foi exatamente a mesma do servo que recebeu 2 e multiplicou chegando a 4. O Senhor não está preocupado com o resultado final, mas Ele está preocupado e Ele se interessa em como você usa o que você tem. Um entregou 10 e o outro entregou 4, mas a consequência, o galardão dos 2 foi exatamente o mesmo, porque os 2 trabalharam, os 2 multiplicaram com fidelidade aquilo que receberam. E para aquele que foi irresponsável, também houve uma consequência. Acompanhe comigo. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não plantaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não plantei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que consequência terrível! Além de perder o que tinha, o que lhe foi confiado, ainda houve uma consequência pior: ser retirado da presença do seu Senhor,
ser lançado em um lugar de trevas, onde há choro e ranger de dentes. Toda ação tem uma consequência. Até mesmo quando você não tem uma ação, terá uma consequência. Eu quero agora fazer uma dinâmica com você. Feche os seus olhos. Imagine que você está agora diante do seu Senhor e Ele te chama para prestar contas. Você se aproxima e entrega o que Ele te confiou. Agora ouça com atenção o que Ele vai te dizer. Abra os olhos. Se por algum motivo, na sua reflexão, você ouviu o Senhor te chamar de servo amado, não se desespere, ainda dá tempo. Ore ao Senhor, faça uma oração de arrependimento, confesse os seus pecados e peça que o Senhor gere em você um coração grato. Comece agora uma nova história, usando o que você tem, com alegria, com gratidão, para que o reino de Deus possa ser edificado na terra. E então você ouvirá o seu Senhor dizer: muito bem, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre na alegria do seu Senhor. Ainda no princípio de usar o que você tem, eu preparei essa mesa para te inspirar, usando itens que nós temos em casa. Por exemplo, pequenas garrafas e taças como castiçais para velas. E tem um item muito especial nessa mesa que eu quero te apresentar e depois te convidar a confeccionar comigo, que são esses porta-guardanapos. E agora eu quero te desafiar e te ensinar a fazer esse porta-guardanapo, que é feito com itens que normalmente vai para o lixo. Eu fiz utilizando casca de laranja e algumas especiarias que nós temos em casa. Vamos aprender? Para esse projeto, nós vamos precisar desenvolvê-lo em 2 etapas. A primeira é a confecção das rosas com casca de laranja. Você vai precisar de uma laranja e uma faca bem afiada. E você vai descascar a laranja de modo que a casca saia comprida, assim como estou fazendo. Muito bem, já temos a nossa casca e agora vamos para a confecção da rosa. Você vai começar apenas a enrolar essa casca, de maneira bem simples. Não tem segredo essa parte de enrolar. Enrolei toda a casca e ela já fica assim, prontinha, uma rosa perfeita. Essa rosa você vai colocar para secar na sua casa em um lugar onde pega um pouco de sol, um pouco de sombra, bastante vento, até ela ficar sequinha, aproximadamente 1 semana. Ao final desse tempo de 1 semana, você já vai ter a sua rosa pronta, sequinha e perfumada. Agora sim começa a segunda etapa da nossa confecção do porta-guardanapos. Depois das rosas prontas, a próxima etapa é a montagem do porta-guardanapos. Vamos lá? Para ele nós vamos precisar uma argola, pode ser de cortina, as rosas que você já fez, canela em pau e anis estrelado para dar um acabamento. E um pedaço de barbante e cola quente. Vamos lá? O primeiro passo é colar a canela em pau na nossa argola. Então, um pingo de cola quente. Você vai posicionar a canela em pau. Espera um pouquinho até secar. E com esse barbante, nós vamos apenas firmar a canela na argola. Então, você vai enrolar. Vamos enrolar e dar um nozinho, só para segurar mesmo a canela em pau. E cortar o excesso para fazer um acabamento. Muito bem. Com a canela fixada, nós vamos começar agora a colar as nossas flores em cima. Um pouco de cola quente.
E você vai começar a posicionar as rosas de laranja da maneira que você desejar. E agora o anis estrelado só para dar um acabamento. Pode ver onde fica melhor, pode posicionar. E vamos colar. E está prontinho o nosso porta-guardanapo com cascas de laranja. Coisas que normalmente iriam para o lixo, mas que com um novo olhar você pode dar um toque especial na sua mesa. Que Deus te abençoe!